Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiopod, o seu podcast de empreendedorismo e valorização na fisioterapia. Hoje, nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, a Zenfísio, que é a nossa parceira, nossa patrocinadora oficial do Fisiopod. E nós vamos conversar sobre várias questões importantes para você, fisioterapeuta, autônomo, empreendedor, que tem o seu sonho aí de estar construindo o seu próprio negócio. A Zenfísio, que é um sistema online que está ali sempre auxiliando o fisioterapeuta a gerir o seu próprio negócio, visando resultados eficazes na rotina do fisioterapeuta. Natália, quem está conosco essa noite? Hoje o episódio está muito especial, a gente está recebendo alguém de longe, né? E como a gente já falou, sempre que a gente aparece aqui com esses fones, aqui o episódio, ele é uma conexão aqui de BH com outro estado. E hoje a gente está recebendo lá do Sul, uma representante aí do Sistema Zenfísio, que é o nosso parceiro. Então vou apresentar por quê. Apesar de não ser fisioterapeuta, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é indispensável para qualquer fisioterapeuta ou profissional da saúde, que é sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre organização, sobre como a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, hoje, aqui no Fisiopod, a gente vai receber a Thaís, que é graduada em jornalismo e pós-graduada em marketing, responsável pela equipe de sucesso do cliente e suporte na Zenfísio, atuando na estruturação e gestão do relacionamento com os clientes, assim como na produção de conteúdo. Ela tem todas as habilidades que um bom fisioterapeuta precisa ter, né? Fundamental, né? Fisioterapeuta que não tem essas atribuições, infelizmente, ele não tem um sucesso profissional, né? Exatamente, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, aqui na tela do Fisiopod, seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Natália. Oi, pessoal. Oi, Alan. É um prazer estar aqui participando desse Fisiopod. Um espaço que já trouxe tantos nomes, conteúdos relevantes para falar um pouquinho das minhas percepções, da minha visão, acompanhando de perto a equipe que está em contato direto com os profissionais da fisioterapia, que conhece um pouquinho, né, da realidade dos físios. Perfeito, Thaís. Nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, compartilhando, né, o seu conhecimento. E eu já gostaria de começar te perguntando, Thaís, como que é para você, né, uma jornalista que está inserida hoje nesse campo da gestão, do marketing, afins, trabalhar com fisioterapeutas? Como que é essa experiência para você? Assim, na verdade, para nós, a gente acaba aprendendo muito com os profissionais. Então, né, no nosso dia a dia, nessa troca que acontece, deles trazendo as situações que ocorrem no dia a dia, da gente buscando atender no sistema, trazer ali as funcionalidades que atendam às necessidades, a gente acaba conhecendo a rotina deles, entendendo um pouco do que eles precisam, para trazer melhorias, para estar sempre buscando oferecer algo que vá acrescentar na rotina deles e que vá auxiliar eles a terem melhores resultados, né, a atenderem melhor os pacientes, terem recursos à disposição para auxiliar ali na rotina do dia a dia. Os sistemas em físio, a gente já recebeu, né, algumas vezes aqui, o Cledson, que é o CEO, e ele traz muito, né, a visão de que vocês se colocam muito no lugar do profissional que vocês estão ali atendendo. E isso é muito importante e gratificante pra gente, porque a gente recebe essas experiências além de outros profissionais e que agregam muito na nossa construção de carreira, né, Alan? Mas, vamos começar que hoje o papo vai render muito. E quando eu tava conversando com o Thaís, a gente tava alinhando o tema desse episódio, a gente quis trazer um tema um pouco tanto quanto polêmico, né, Thaís? Quer falar sobre planilha, papel e software. O que isso vai trazer, né, de mudança e de repercussão pra gente? E daí eu já te pergunto, hoje ainda é comum ver fisioterapeutas trabalhando com papel, aquele monte de papel, planilha, sem, né, tanta organização? O que vocês veem daí? Sim, por que pareça, hoje a gente ainda tem muitos profissionais que utilizam de planilha, papel, para gerir ali a sua rotina. E aqui na Zenfísio, como a gente trabalha com diferentes planos, a gente acaba também conhecendo clínicas diferentes e diferentes realidades, né? A gente tem planos para diferentes tamanhos de clínicas, então as realidades também variam dentro desse contexto. Então, para trazer um pouquinho assim desse contexto aqui, a gente tem clínicas de grande porte, né?
clínicas que, quando nos procuram, já utilizaram outra ferramenta, geralmente, então elas já vêm com um pouco de conhecimento sobre a ferramenta, sobre tecnologia, porque elas precisam dessas ferramentas que comportem a capacidade que elas possuem. E a gente tem também as equipes, né, de 5 até por volta de 10 profissionais, por exemplo, que algumas já contam com o sistema, ou pelo menos elas já têm a consciência de que não vai ser possível seguir sem o auxílio de uma ferramenta, né? Porque quanto mais profissionais, consequentemente mais pacientes, mais volume de agendamentos, e acaba se tornando inviável ter o controle sem o auxílio de uma ferramenta. Então, para essas duas primeiras situações que eu trouxe, geralmente eles nos procuram ou porque tiveram alguma frustração com o sistema anterior, sentiram falta de algum recurso, falta de suporte. Mas a gente tem também os profissionais, né, que trabalham de forma individual ou até com mais 2 na equipe, enfim, que muitas vezes estão iniciando, e nesse público é que ocorre essa maior incidência de uso de papel, planilha, enfim, mas a gente está à disposição, né, para auxiliar, indiferente do tamanho da clínica ou do perfil desse cliente. Thaís, eu preciso confessar para vocês que eu, particularmente, tive uma resistência muito grande de fazer essa transição, né? De abandonar as planilhas, abandonar os papéis e passar para os sistemas em físio. E confesso que mudou muito, assim, a gestão da minha clínica. E eu consegui perceber que um dos gargalos do meu crescimento profissional estava muito atrelado à utilização desses modelos antigos, né? Que é o papel e a planilha. Eu gostaria de entender de você, né? Como eu percebi que era um dos gargalos da minha empresa, eu pressuponho que você vivencia isso todos os dias, né? Com os clientes que estão entrando na equipe de vocês. Qual, assim, é o principal problema que você consegue enxergar do fisioterapeuta que utiliza-se deste modelo para estar gerenciando a sua clínica? Assim, existem várias situações que ocorrem e o impacto que isso causa ali no dia a dia do profissional que não conta com uma ferramenta, porque por ele não contar com uma ferramenta, ele geralmente não tem uma organização, né, uma gestão completa do negócio, para ter as informações acessíveis. Então, por exemplo, quando uma agenda está bagunçada, pode acontecer de um paciente que não estava agendado aparecer na clínica, ou o oposto, né? Tinha um agendamento, mas não compareceu. Isso muitas vezes acontece porque houve alguma questão ali na comunicação, né? A clínica, por um volume muito grande de atendimentos, não conseguiu retornar, ou não enviou um lembrete. Muitas vezes, quando a clínica percebe ali que o paciente está atrasado, vai fazer um contato, já não é mais viável que ele compareça, né? Então, acaba causando esse desfalque, assim, na agenda da clínica, que fica um horário vago que não é possível preencher por ocorrência em cima da hora. Tem situações, por exemplo, com atendimento. Se eu vou atender um paciente, o ideal seria que eu conferisse ali como foi a avaliação dele, como foi a última evolução. E quando eu não tenho isso de fácil acesso, eu posso me perder um pouquinho e isso pode, talvez, até interferir no resultado do meu tratamento. A parte financeira também, por exemplo, se eu não tenho registrado os recebimentos dos meus pacientes, eu posso até estar deixando de cobrar um pagamento que está em aberto. Muitas vezes o profissional pode ficar inseguro em cobrar porque não tem certeza se aquele pagamento realmente está em aberto, né, para não gerar essa situação desconfortável, porque sem o registro, né, ela não consegue ter certeza dessa informação. E tem uma outra situação que a gente também percebe que leva os profissionais a buscarem por uma ferramenta, por exemplo, no caso de uma fiscalização. O profissional já fica apreensivo porque ele precisa buscar informação daqui, informação dali, para quando a fiscalização chegar ali na clínica, ele ter tudo para mostrar, né, tudo certinho. E com o sistema, todas essas situações que eu trouxe, assim, são algumas, né, de exemplo, elas estariam centralizadas na ferramenta, não haveria essas situações de ausências, faltas ou dificuldades no registro, ou até mesmo essa ansiedade quando vai receber uma fiscalização ali na clínica. Então, esses seriam alguns dos exemplos, né, que a gente identifica, assim, no dia a dia. Já passei por alguns desses aí que você comentou. E realmente eu acho que a transição a gente falou muito. Eu lembro que quando o Alan conseguiu transicionar a clínica para o sistema Zenfísio, ele me mandou uma foto, assim, enlouquecido com a agenda dele, toda bonitinha, pintada, certinha. E são coisas que realmente, às vezes a gente espera um pouco para, de fato, valorizar, né? E aí, eu queria saber de você, Thaís, quando
esse profissional fisioterapeuta, ele chega para vocês aí no Sistema Zenfísio, eles já sabem de fato o que tá acontecendo, qual que é o problema, ou às vezes vocês percebem que eles foram buscar mais por não estar tendo o resultado que eles gostariam, enfim, tentando encontrar essa solução que de fato o sistema entrega? Assim, a gente percebe as duas situações, né? Então, por exemplo, tem os profissionais que estão cientes da necessidade, já identificaram o que pode suprir essa necessidade, mas muitas vezes estão adiando, né, para dar esse passo e tal, porque ele também demanda trabalho, demanda sair da zona de conforto e tal. Mas também tem a situação em que o profissional ele já identificou os problemas, mas ele ainda não conseguiu identificar qual é a causa. Então, ele tem sofrido com algumas consequências, está buscando um sistema, mas ainda não entendeu o que é aquilo que talvez pode suprir essas questões que estão surgindo. O profissional, por exemplo, pode se perguntar por que os profissionais não vêm até a minha os pacientes não vêm até a minha clínica, ou por que os pacientes que vêm, eles não fidelizam, né, com o meu atendimento. Enfim, são situações que vão surgindo que acabam sendo uma consequência, que não fica tão claro que um sistema pode auxiliar, mas que daí no uso diário, né, quando você começa a ter isso na rotina do dia a dia, que você vai entender a diferença que vai surgindo e o quanto isso pode impactar. Porque quando um profissional ele está desorganizado, inseguro no atendimento, isso é algo que transparece para o paciente percebe, né, essa insegurança e essa desorganização. E isso é o que vai formando a percepção que aquele paciente tem daquele negócio. Então, querendo ou não, diversos detalhes, várias etapas ali do negócio, elas vão impactar naquilo que o cliente percebe daquele negócio, que é o que vai definir se ele vai permanecer ou não, e também, consequentemente, vai impactar no desenvolvimento desse negócio. E enquanto você estava falando, né, respondendo a pergunta anterior do Alan, eu fiquei me vendo também há algum tempo atrás, em relação ao tempo que eu gastava, sabe, para fazer uma evolução, para escrever aquilo tudo manualmente, as fichas de avaliação e tudo mais. E realmente, quando a gente pensa em gestão, a questão de otimizar o tempo é fundamental, né? Principalmente, assim, tanto para quem está começando, na verdade, quanto para quem já tem anos aí de carreira. Thaís, com base no que você respondeu, né, tem comentado aqui conosco durante essas perguntas, eu gostaria de entender com você em que momento a planilha deixa de ser suficiente para o profissional. Assim, na nossa percepção, o ideal e até o mais fácil e mais prático seria que desde o início o profissional já contasse com o sistema. Porque aí desde o início, desde os primeiros pacientes, os primeiros atendimentos, tudo vai ficando registrado na mesma plataforma e já fica mais fácil para evoluir, né? Seguir avançando e ampliando dentro da mesma ferramenta. Mas, na verdade, isso vem muito da percepção do profissional. Então, se o profissional inicia o controle de uma forma diferente, no momento em que ele perceber que há uma desorganização que está impactando, talvez, na percepção do paciente em relação aos agendamentos, aos atendimentos, está percebendo que a equipe está gastando muito tempo com processos operacionais manuais que poderiam ser coisas automatizadas, que esse gasto de tempo com esse tipo de processo acaba impedindo que o profissional dedique um tempo a mais ali, atenção ao atendimento do paciente. Quando esses pontos começam a surgir, que seriam problemas, aí pode levar o profissional a pensar, não, agora eu acho que eu preciso utilizar uma ferramenta que seja adequada, que centralize as informações em um lugar só. Porque com o uso de, por exemplo, você usa uma planilha, você usa uma agenda, você usa um documento online, cada informação ela vai estar em um lugar diferente. E quando você usa um sistema, você tem isso centralizado tudo em um lugar só. Então, se você quer conferir no celular, se você quer conferir no tablet, no computador, enfim, da forma que você preferir, você consegue estar acessando as informações. E tudo isso, todos os processos que a clínica tem, a forma que a clínica trabalha, a forma que a equipe está organizada, o tanto de atenção que o profissional dá para aquele atendimento, tudo isso impacta na percepção que o paciente está tendo sobre aquele negócio. Então, é a percepção do paciente que vai definir se ele vai continuar com esse negócio ou não. Então, muitas vezes, essas situações que acabam impactando ali na execução do atendimento, por exemplo, ela não tem nada a ver com a capacidade técnica daquele profissional naquele atendimento,
mas o paciente pode não entender dessa forma, né? Considerando todo o contexto que compõe essa percepção, essa imagem que o paciente constrói do negócio. Ótimo. Eu ia fazer uma pergunta que você já acabou respondendo, que era sobre, né, assim, se existiam alguns sinais de que a planilha já não é mais suficiente, de que a gente precisa, né, de um sistema de gestão. Você foi respondendo aí ao longo do questionamento anterior do Alan, e daí eu já queria puxar um gancho para um outro assunto, que é falar um pouco mais dos sistemas Zenfisio. A gente vem repetindo aqui, né, Alan, desde há 2 anos atrás, a importância de ter um sistema para otimizar os resultados, auxiliar, né, nessa questão da organização, gestão. E eu queria que você contasse pra gente como, de fato, o sistema Zenfisio, ele vai ajudar esse fisioterapeuta aí no seu dia a dia. Não só o fisioterapeuta, né? A gente sabe que a plataforma, ela engloba outros profissionais. Mas direcionado para fisioterapia, como que vocês, né, trabalham para que o dia a dia, a prática clínica desses profissionais sejam cada vez mais facilitada? Assim, fazendo um gancho como a questão anterior, existe essa questão que comentei com vocês, que o ideal seria, né, o melhor caminho seria que o profissional contasse com o sistema desde o início. Mas o que acontece, né, com grande parte dos clientes é que eles já tiveram outras formas de controle e aí eles passam a utilizar o sistema, né? Nesses casos, existe um processo de adaptação por parte da equipe, do profissional, existe muitas vezes um processo de cadastros retroativos ou até de importações, dependendo do contexto que for. Mas nesse contexto é importante a gente abordar, assim, ser transparente, que existe um custo real nesse processo, em você aderir a um sistema. E eu não estou me referindo a um custo financeiro, né, ao investimento financeiro. O investimento financeiro, ele existe, né, mas ele pode, na maioria dos casos, ser facilmente compensado por um atendimento que o profissional realiza, mas o custo que eu me refiro é relacionado a tempo, que hoje é uma coisa que acaba tendo um valor maior. Então, por exemplo, para que o profissional consiga otimizar o tempo dele na clínica, primeiro ele vai precisar dedicar um tempo, né, para organizar os processos, para realizar cadastros e configurações iniciais, criar novos hábitos utilizando essa ferramenta. Então, para que ele possa trazer tudo ali que faz parte da rotina dele para o sistema, isso demanda tempo e demanda, assim, uma dedicação do profissional para aderir, né, a essa plataforma. E isso, muitas vezes, é o que causa algum medo, resistência ali no início. Por isso que a gente tem um suporte ativo, né? Então, para que o profissional não desista antes de colher os frutos, né, os benefícios desse trabalho, a gente está ali, né, à disposição para apresentar o sistema, conhecer a realidade desse cliente, explicar como cada recurso pode se adequar a essa realidade, para que após todo esse período que realmente demanda um tempo do cliente, ele consiga ver os resultados, os benefícios, e aí sim a rotina acaba se tornando muito mais fluida, né? Tudo se encaixa, como as informações estão sincronizadas, tudo acaba fluindo melhor. Então, assim, vindo mais para o Zenfisio, trazendo os recursos do Zenfisio, a gente vai ter desde os recursos básicos, como o controle da agenda, né, que vai permitir que eles vinculem os agendamentos a profissionais, a pacientes, salas, convênios, vai permitir que eles selecionem status para indicar ali qual é a situação de cada agendamento, e a partir desse agendamento, eles já conseguem fazer o registro da avaliação, da evolução, né, e isso já fica tudo salvo ali no prontuário do paciente. Então, essas são informações muito básicas, mas que talvez já fariam grande diferença na rotina de muitas clínicas, né, começando por aí, tendo essa parte organizada. Mas a gente tem recursos como o reconhecimento facial, que é uma forma de comprovação da presença daquele paciente. Então, você pode incluir uma foto desse paciente no cadastro e você consegue comprovar a presença dele através do reconhecimento, que serve até muitas vezes como uma comprovação legal do comparecimento daquele paciente naquele atendimento. A gente tem as salas de espera, né, que permitem, por exemplo, que a recepção ou o profissional não precise se deslocar até a sala de espera para chamar o paciente para a sala do atendimento, mas que isso possa ser exibido numa tela, né, para que o próprio paciente se dirija ao atendimento. Então, é isso que já vai, digamos, liberar esses membros da equipe desse tipo de atividade que, sem o recurso, seria um pouco mais
manual. A gente tem os modelos de avaliação e evolução personalizados, que vão se adequar a diferentes especialidades, à técnica do profissional. Ele consegue personalizar ali para ter isso registrado da melhor forma, para que fique mais fácil de conferir essas informações e executar cada atendimento com base nas evoluções daquele paciente. E dentro disso, a gente também tem o envio das pré-avaliações, por exemplo, que é um recurso que já obtém do próprio paciente informações iniciais antes de realizar aquele atendimento. Hoje a gente tem, por exemplo, também os lembretes de atendimento, que é um recurso que traz muita diferença na rotina da clínica, porque vai lembrar, vai evitar um cancelamento, ou vai permitir que um cancelamento seja realizado com antecedência para que outro paciente seja encaixado naquele horário. E isso vai trazer uma percepção de que a clínica está buscando e trazendo ferramentas que vão facilitar também a vida do paciente, como o nosso aplicativo do paciente, né, o Fixem, que também traz recursos nesse sentido, porque no aplicativo o próprio paciente vai poder visualizar todos os seus agendamentos, ele vai conseguir confirmar ou cancelar, ele vai conseguir solicitar novos. Se a clínica quiser, ela pode liberar o prontuário para ele conferir, liberar os pagamentos. Então, a clínica trazendo novidades e melhorias que vão agregar também benefícios para o paciente. Isso com certeza muda a percepção que o cliente tem em comparação com uma clínica que vai enviar um lembrete manualmente por WhatsApp, por exemplo, né? São realidades diferentes, então a percepção do cliente também muda. E, enfim, a gente tem diversos outros recursos, emissão de cobranças, notas fiscais, o financeiro também, através do gerenciador financeiro. Então, por exemplo, é possível cadastrar os procedimentos que cada profissional realiza, né, que são as sessões avulsas. Quando eu vinculo esse procedimento ao agendamento, eu já tenho o lançamento financeiro da receita e da comissão, então quando eu vou cobrar, eu já consigo conferir ali qual é o valor certinho, quando eu recebi, eu já consigo registrar ali o pagamento, então evita situações que eu comentei anteriormente, em que você fica receoso de cobrar porque você não sabe se está pago ou você deixou de cobrar porque você já não lembrava mais desse pagamento. Então, esse é um resumo, bem resumidinho mesmo, de alguns dos recursos que a gente tem no Zenfisio. A gente tem bastante funcionalidades, é o próprio cliente que vai estruturando o sistema, né, da forma que ele preferir. E talvez se alguém que está nos acompanhando, conferindo esse conteúdo, ainda não tem um sistema, né, usa papel, usa o Word, usa a planilha, ou até usa alguma outra ferramenta, mas não está satisfeito, com o Zenfisio é possível conhecer a ferramenta antes de aderir. Então, você consegue testar, consegue avaliar se esses recursos atendem o que o seu negócio precisa, para então decidir, né, se vai aderir ou não, avaliar realmente se é aquilo que está sendo procurado. E quando a pessoa vai aderir ao nosso sistema, ela ainda consegue escolher entre diferentes planos, né? Digamos assim, eu sou um profissional individual, eu posso escolher um plano que vai estar de acordo com a minha realidade, ou se eu sou uma equipe, eu consigo um plano que vai abranger mais pacientes, mais profissionais. Se eu quero adicionais, por exemplo, eu quero contar com recursos para relacionamento com o meu cliente, que é o Zenfisio Marketing, que é para campanhas de e-mail, pesquisas, enfim, eu posso adicionar. Então, eu vou montando esse plano de acordo com a minha realidade, o que ficar melhor para mim. E quando uma clínica começa, ela pode começar com um plano menor, né? Comecei ali, vou fazer os primeiros registros, agenda evolução, e com o tempo, se a minha clínica evolui, o sistema, né, precisa evoluir junto. Então, ela pode ir ampliando, virando planos maiores, e adaptando ali de acordo com a realidade. Eu acho que ficou mais do que respondido. Enquanto ela tava falando, eu tô aqui, gente, parece que essa aí eu não conhecia ainda. E mais do que isso, para você que está nos acompanhando e quer conhecer melhor, né, todo o sistema Zenfisio, a gente fala aqui em todos os episódios que vocês têm a oportunidade, né, de testar gratuitamente, como a Thaís acabou de mencionar. E além disso, vocês têm um cupom de desconto exclusivo do Fisiopod e que te dá aí 15% de desconto na assinatura de qualquer plano. Então, para você que quer, né, ter
tudo isso que a gente está falando até agora, organização, otimização dos resultados, uma percepção de valor aumentada sobre o trabalho que você está oferecendo para o seu paciente, já aponta aí o seu celular para o QR Code ou vai na descrição para que você conheça e teste gratuitamente os sistemas Enfisio aí por esses dias. Muito que bom, hein? Não, igual você falou, Natália, é muito legal ouvir você falando, Thaís, porque sempre a gente descobre alguma funcionalidade nova, ou alguma função que talvez eu, né, que utilizo a plataforma, não explorei ainda na sua totalidade. E eu queria te perguntar, Thaís, dessas funcionalidades que você falou, né, qual mais, assim, muda a rotina do fisioterapeuta? Uma das principais ali que mais traz funcionalidade mesmo para a rotina dele, otimizando, uma das principais, assim, que você consegue perceber. Olha, é difícil falar de uma principal, assim, porque é a soma, digamos, em cada processo que você automatiza, né, que você reestrutura, você vai ganhando um tempo em alguma outra tarefa que você precisa fazer no dia a dia. Mas a parte de lembretes de atendimento é uma coisa que vai impactar bastante na rotina, porque ela vai evitar falta, e a falta vai evitar muitas vezes que você receba, então ela impacta ali no financeiro, impacta na experiência do cliente, ela engloba mais coisas. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa falar, né, no contexto da fisioterapia, é ter os registros, né? Então, ter os registros da forma que esteja de acordo com a realidade daquela clínica, com a especialidade, com a técnica, e ter o registro salvo da forma correta, com o registro do profissional, o nome do profissional, tudo certinho no prontuário daquele paciente. Se o paciente solicitar o prontuário, você tem ali, ó, tá aqui o teu prontuário, tudo certinho. Se a fiscalização bater também, a gente tem inclusive um acesso específico para que o fiscal possa conferir só os atendimentos relacionados a um convênio, por exemplo. Então, essas questões legais, elas também ficam atendidas dentro da plataforma. E um ponto muito importante é que você tenha a segurança do armazenamento. Quando você usa papel, você pode perder a informação a qualquer momento, né? Fica mais inseguro, digamos assim. E com o software, como você tem armazenamento em nuvem, você pode fazer um backup quando você quiser, você tem as informações seguras. Né? É importante ter essa segurança com as informações de atendimento, que são informações importantes, que precisam ficar armazenadas. Mas, assim, teriam diversos outros recursos que com certeza causam um impacto importante na rotina da clínica. E é a soma desses recursos no dia a dia, depois da configuração ali, que está rodando tudo certinho de acordo com aquela rotina, é que vai impactar muitas vezes até mesmo na equipe, né? Na forma que a equipe trabalha, da equipe se sentir mais segura em atuar, de saber ali conhecer os processos, já ter tudo certinho como vai ser executado no dia a dia. A soma dessas coisas no dia a dia, elas vão causar um impacto muito grande na clínica. E quando a clínica está organizada, o profissional está seguro, a equipe está em harmonia, é o cliente que vai perceber. Quando o cliente percebe isso, ele sente mais segurança em ir até a clínica e fazer um tratamento naquela clínica, né? Um tratamento com aquele profissional, porque transmite mais segurança para aquele cliente, então acaba que ele automaticamente fideliza, né? E muitas vezes se torna um promotor daquele negócio para outros clientes também. Então, se for ver, assim, a consequência, digamos, de ter tudo estruturado em um sistema, ela pode se tornar muito grande. E isso depende tanto da escolha da ferramenta certa, né, quanto da dedicação do profissional que está ali. E se ele quer ver a mudança, ele vai se dedicar para reestruturar os processos da clínica para ter esses resultados no negócio. E eu vou tentar ser ainda mais específica, porque todos esses benefícios, eles são muito bem-vindos, né, para quem está construindo o negócio. E vale reforçar, né, Alan, que a gente fala sempre aqui de empreendedorismo, de empreender, que o negócio, ele vai além de ter uma clínica, né, Thaís, ou um consultório. Você é a sua empresa e o seu negócio. E muitos profissionais, por talvez não terem ali um espaço físico, eles não levam tão em consideração quanto deveria
essa questão da organização. E você citou um ponto ainda mais importante para a gente, que é a questão da legislação. A gente recebeu recentemente alguns profissionais, né, representantes do Conselho, que trazem muito que uma das pautas, uma das maiores pautas, inclusive de fiscalização do Conselho, é a questão da evolução, é a questão dos prontuários estarem organizados. E aí eu queria direcionar para você, Thaís, o que esse profissional ele vai ganhar em termos de tempo e de organização, de fato, que, como eu mencionei anteriormente, passaria, sei lá, 15 minutos escrevendo manualmente, talvez ele consiga otimizar ali dentro da plataforma. Um dos pontos da gente relacionado ao registro do documento, né? Porque, por exemplo, o profissional, se ele preferir, ele pode realizar o registro em áudio. Posteriormente, ele pode transcrever essa informação e, em breve, ter essa transcrição automática também. Mas o próprio formulário, a forma que você estrutura o seu formulário, ela também vai impactar ali no tempo que você vai levar para preencher aquela informação no sistema. O tempo que você vai levar para consultar aquela informação no sistema. Quando você vai agendar, por exemplo, se o seu paciente ele vai fazer um tratamento na sua clínica, ali você pode agendar todas as sessões de uma única vez e você já tem tudo na agenda, com a contagem de sessões, com a data de início, a data de fim, e a partir disso é só evoluir ali ou avaliar, né, através daquele agendamento. Então, nessa parte de atendimento e agenda, que é o principal, assim, o essencial do dia a dia, esses são alguns pontos que vão reduzir ali os minutos que o profissional leva para estar fazendo o registro dessas informações, que talvez o paciente chega ali, você numa agenda em papel, eu vou registrar aqui tal dia, daí acha outro dia e registra. Então, isso é uma redução de tempo enorme quando você vai fazer esse registro através da plataforma. Legal demais, Thaís. Agora uma pergunta de bastidor, assim, tá? Você percebe uma certa diferença nos profissionais que utilizam o sistema de gestão de clínica para aqueles que não utilizam? E você acha que isso impacta, né, diretamente no crescimento daquela clínica? Com certeza. Assim, o profissional, quando ele está organizado e ele tem uma estrutura estabelecida, processos, ele é um profissional mais seguro. E quando ele está mais seguro, ele transmite mais confiança. Então, ele executa um atendimento com mais confiança, ele tem mais tempo para dedicar atenção ao paciente. Enquanto que quando as informações estão bagunçadas, o profissional não vai conseguir transparecer essa mesma confiança para o paciente. Então, é a percepção que ele vai ter ali daquele profissional de cara. Então, esse é um dos pontos. E oferecer, por exemplo, ferramentas tecnológicas, né? Oferecer um aplicativo, enviar lembretes, isso também vai impactar, né? Então, se você vai numa clínica e você vê um profissional que vai registrar as informações em papel, ou quando está atendendo você, vai ali conferir informações anteriores em papel, isso vai causar uma impressão. É bem diferente de quando você vai chegar numa clínica, vai ser chamado através de um painel, vai ter recebido um lembrete antes, para não esquecer desse atendimento, vai poder ir no aplicativo e conferir os atendimentos anteriores, solicitar os próximos, talvez, confirmar ou cancelar. Então, a forma que você se apresenta como profissional e se apresenta ali enquanto o seu cliente está na sua clínica, também vai impactar nessa percepção, né? Então, esses são alguns dos pontos. E, assim, é uma consequência, digamos, de forma indireta ou direta, isso vai estar impactando na percepção do paciente, então, consequentemente, ela vai impactar no crescimento, nos resultados que a clínica tem ao longo do tempo. E é interessante pensar, né, Thaís, que não é uma ação unilateral, né? O que a gente faz aqui nos bastidores, né? Porque é um aplicativo, né? Um sistema de gestão de clínica, ele é muito sobre o bastidor do profissional. Aquilo que ele faz, os pacientes não têm conhecimento, né? Mas é algo que reflete na equipe que está trabalhando com aquele profissional, algo que reflete na autopercepção do paciente, né? Como você bem disse aí pra gente. Porque o paciente, quando ele percebe que a clínica, ela tem gerência, que ela é organizada e que ela não tem, muitas das vezes, ali alguns gaps, né, algumas coisas, algumas lacunas mesmo que ficam, que acabam impactando a comunicação entre a empresa com o paciente, acaba trazendo uma impressão negativa, né? E isso impacta também na fidelização daquele paciente. Isso, com certeza.
E aí, agora trazendo para algo mais prático, assim, queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, Thaís, como que eu, fisioterapeuta, tô aqui trabalhando com o meu monte de papel, posso dar o primeiro passo para ir para um sistema que de fato vá me ajudar nessa organização e trazer todos esses benefícios. Se a gente teria esse primeiro passo, né, para ir para fazer essa transição. Olha, o primeiro passo é o profissional tomar a decisão de que ele quer mudar e quer ver uma rotina diferente na clínica dele. Se ele tiver decidido, se ele tomar essa decisão, ele vai ter a dedicação suficiente para executar isso na prática, né? Para se reestruturar, se reorganizar. Porque, como eu comentei, isso vai demandar um tempo inicial das configurações, dos cadastros, então a gente precisa que o profissional queira fazer essa mudança, né? Esteja decidido sobre isso. Então, esse é o primeiro passo, assim, decidir. E segundo é se dedicar a isso, né? Principalmente nesse processo inicial, é se dedicar a fazer isso funcionar. E também é importante estar com a mente aberta, né? Estar disposto. Muitos profissionais são apegados à forma de trabalhar, ou tem medo, tem receio de mudar. Então, por isso tem que estar com a mente aberta ali, que os processos, talvez, da forma que eram anteriormente, não vão ser mais, eles vão mudar um pouquinho, mas eles vão mudar por um ponto positivo, né, para trazer resultados positivos para a clínica. Então, tendo essa decisão, dedicação, perder o medo, a insegurança, eu acho que já são passos essenciais para começar, né, para dar esse start inicial. E aí, em todo o restante, digamos, profissional, a clínica, enfim, pode contar com o nosso apoio. A gente conhece já muitas realidades e a gente está sempre conhecendo novas realidades. Então, o cliente vai vir e vai nos trazer como é a realidade dele, como é a rotina, o que ele precisa, quais são os problemas que ele vem enfrentando. E a gente vai pegar os recursos do sistema e vai explicar eles e passar de uma forma que atenda a essas necessidades. Então, a gente vai explicar isso pode ser assim, isso pode ser assim, dando sugestões de como isso pode ser aplicado naquela realidade, para, né, melhorar os processos da clínica, otimizar os resultados. Para muitos profissionais, é um processo desafiador, essa mudança, né? Principalmente quando vem do papel, é uma mudança, né, totalmente diferente. Mas, hoje em dia, como todo mundo geralmente está ali com o celular na mão, você ter o seu sistema, ter a sua agenda, o prontuário dos seus pacientes no seu celular faz toda a diferença, né? Você quer conferir como vai estar a agenda amanhã? Eu olho no celular e já sei como vai estar a minha agenda. Eu esqueci de fazer algo ali no sistema, confiro no celular e faço. Então, com o tempo, com esses primeiros passos, o profissional, a clínica vai começar a perceber os resultados, o retorno que isso traz, e daí, muitas vezes, na maioria dos casos, vai pensar, porque eu não fiz isso antes, né? Então, tomar essa decisão, tá disposto a se dedicar, que com certeza vai fazer a diferença no dia a dia. E eu acho que é uma coisa muito que a gente fala aqui também, né, Alan? Dessa questão de você trazer essa autorresponsabilidade para você. Porque, como você bem falou aí, se você está disposto a mudar, possivelmente você vai passar por esse processo com mais facilidade. E que é um processo que vai trazer benefícios. A gente sempre fala, a Alan fala muito disso, inclusive, sobre você se preocupar para ontem, né? Sobre a gestão da sua carreira. Como você quer alcançar bons lugares, ser bem valorizado, se você não se importa com a base da sua carreira, que é a gestão, a organização, a otimização de resultado. O bom fisioterapeuta não precisa necessariamente só da técnica, que é o mínimo, né, que a gente sempre fala aqui. Ele precisa ter esse conhecimento para que ele avance necessariamente enquanto um bom profissional. Exato. E a Thaís, ela trouxe um ponto que ela falou que, apesar de importante, é um grande desafio, né, Thaís, para o profissional fazer essa transição, né? Muitas das vezes, quando ele está atrelado ao papel, ele tem a falsa sensação de que ele tem o controle daquela situação. Porque, de fato, né, você tá ali com o papel em mãos, você escreve, você apaga, então te traz uma falsa percepção de controle da situação. Mas eu, particularmente, acredito que seja totalmente o contrário, né? Como a Thaís disse, quando a gente tá no papel, a gente não tem a segurança que aqueles dados vão continuar salvos, por quanto tempo, né? Então, Thaís, queria te perguntar, como que você percebe essa questão de... Essa transição aconteceu? Quando que o
como que o fisioterapeuta ele pode continuar assumindo o controle da situação, né? Pra gente é muito óbvio, né, como que ela acontece, mas para ele sentir essa sensação de estar seguro, eu estou no controle, só fiz uma transição que é importante para o crescimento da minha clínica. Eu acho que essa insegurança ela vai surgir mais antes da decisão e nesse período inicial, que é o período de adaptação e reestruturação. Porque depois que passa esse período, o profissional já começa a ver os resultados, ele já começa a entender a diferença que isso faz. Então, digamos, ele já vai estar no controle da situação, começar a perceber os resultados que essa decisão traz na rotina dele. E isso, por exemplo, que a gente trouxe da questão de conhecimento técnico, que acontece muitas vezes, que é uma realidade que a gente percebe, é que o profissional se especializa, ele faz cursos, ele é excelente tecnicamente, mas ainda assim o negócio dele não se desenvolve. E muitas vezes está relacionado a essas questões de gestão, organização, da percepção do cliente em relação àquele negócio. Então, eu acho que a partir do momento que o cliente consegue se estruturar dentro do sistema, ter os seus processos desenhados ali dentro, ele já vai estar seguro dessa decisão e vai ter a rotina mais fluida, né? E ele vai poder dedicar mais tempo a outras coisas e não ficar tão preso a esses processos mais operacionais diários, né? Então ele vai acabar tendo mais tempo para outras coisas que realmente precisam da execução dele, né? Como o caso do próprio atendimento, do atendimento em si, que precisa do profissional dedicado, com atenção, e ele conseguindo fazer um registro com facilidade, ele consegue executar aquele atendimento com mais atenção, e o paciente percebe isso, né? Então, uma coisa leva a outra, tá tudo relacionado. Mas depois que o cliente estrutura ali, ele já se sente seguro, né? De que, digamos, a partir daí vai haver uma mudança. E eu acredito, assim, que é até mais fácil para você identificar o momento de você talvez delegar algo, né? Porque a gente tem o costume de querer abraçar tudo o tempo todo. Mas por isso, inclusive, é importante saber gerir a sua carreira para você entender que, opa, eu tenho um sistema que eu posso confiar, então agora eu vou me preocupar de fato em fazer esse atendimento, em estruturar o meu negócio de uma outra maneira, em expandir, porque eu já tenho algo que de fato vai facilitar esse processo. Só que aí, Thaís, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você fala do Ficzem, do aplicativo. Porque eu sou, sinceramente, muito apaixonada por esse aplicativo. A gente sempre fala dele aqui. E eu queria que você trouxesse um pouco mais relacionado a um dos objetivos do Ficzem, que é o acompanhamento ao paciente, né? Que é entregar, de fato, uma assistência ali para ele. Para que você explique pra gente como o Sistemas em Físio, além dessas ferramentas, contribui para esse acompanhamento ao paciente. Tá, especificamente sobre o Ficzem, ele é uma ferramenta, como vocês comentaram anteriormente, que acaba trazendo, né, os benefícios para o paciente. Então, o paciente vai se sentir beneficiado com um recurso que vem do Zenfísio. Assim, trazendo o contexto, né, é a própria clínica que vai definir o que ela vai querer disponibilizar através desse aplicativo. Então, ela não necessariamente precisa disponibilizar o prontuário, as informações financeiras. Ela que vai decidir o que ela vai disponibilizar para o paciente. Uma questão que os nossos clientes trazem, nos pediam, né, sugeriam, era a questão de poder atualizar as informações do paciente com mais facilidade, as informações do cadastro. Então, esse é um dos recursos, por exemplo, que a gente consegue com o Ficzem. O paciente ele vai atualizar os dados no aplicativo dele, eu consigo trazer esses dados para o Zenfísio também, então atualizar as informações. Se mudou o contato dele, ele vai atualizar lá no aplicativo, eu consigo puxar ali para o sistema também. E essa facilidade de acompanhar os agendamentos que ele tem no futuro, ou os que já foram realizados, de poder confirmar ou cancelar ali através do aplicativo, né? Então, de ser lembrado através de uma notificação, ele pode receber uma notificação ali, já ir ali confirmar ou cancelar, a clínica já recebe essa informação, então, digamos, facilita para os dois lados. E aí, entrando nas informações mais específicas, por exemplo, o prontuário, é um direito, né, do paciente, se ele solicitar, que ele tenha acesso a esse prontuário. Então, se eu quiser, eu posso deixar isso já disponível no aplicativo. Então, ele mesmo consegue ir lá e conferir quando ele precisar.
as informações que foram registradas no atendimento. E aí, a parte financeira também contribui muito, né? Porque ali eu nem preciso cobrar ao meu paciente. Se ele acessar o aplicativo, ele consegue ver a lista dos pagamentos que estão pendentes ou dos próximos pagamentos que ele vai ter para realizar. Ali no próprio aplicativo ele já consegue identificar e talvez ele mesmo já vai e regularize os pagamentos pendentes. Enfim, é um conjunto de recursos que a gente tem hoje e é uma ferramenta que a gente pretende, né, com o tempo, disponibilizar mais recursos ainda, porque é um recurso que vai facilitar ali o relacionamento da clínica com o paciente. Então, é muito positivo para ambos os lados. Isso é muito E legal. tem uma questão adicional, né, é que o FixZen, ele é um recurso que está disponível em todos os planos. Então, ele já vem incluso, ele não é um adicional, ele está disponível no plano profissional, na equipe, no clínica. Qualquer tamanho de clínica vai ter disponível ali para utilizar o aplicativo. E um dos pontos que eu mais acho legal dessa possibilidade é porque ela aproxima o paciente da clínica, né? Traz para ele uma participação diferenciada que talvez em muitos dos lugares que ele já passou não tenha, né? Essa possibilidade mesmo de participar, né, da clínica, de ter ali uma certa autonomia, acesso aos dados, né? Que são coisas que a gente não costuma ver em outros lugares. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Thaís, eu queria ver com você, é ótimo, né? Queria te fazer uma pergunta em relação, assim, porque eu sou muito curiosa em relação aos processos, né? Eu gosto muito de entender o perfil, assim, dos profissionais que eu estou trabalhando, que eu acabo conhecendo, porque acredito que em certas semelhanças a gente consegue ver o que tem dado certo com algumas pessoas e a gente introduz no nosso modelo de negócio também. É, eu sei que existe uma certa diferença, né? Obviamente, dos profissionais que utilizam para aqueles que não utilizam o sistema de gestão, no caso aqui a Zenfísio. Você consegue identificar um certo perfil desses profissionais? Por exemplo, chegou um fisioterapeuta novo, você consegue ver uma semelhança dele com os profissionais que já estão dentro aí do sistema com vocês? Eu acho que perfil de profissional não teria um profissional específico, ao nosso ver hoje, que está com o papel e outro que está com a plataforma. Porque hoje, por exemplo, quando a gente está em eventos, enfim, a gente conversa com profissionais de diferentes faixas etárias, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, profissionais mais jovens que ainda estão no papel, profissionais de um pouco mais de idade que já estão no software. Então, isso, né, é bem variado. E também de diferentes tamanhos de clínicas. Então, isso não existe um perfil, assim, específico de cliente que adere ao papel, ou planilha, e outro que adere ao software. Ao nosso ver, assim, é muito variado. Até porque, como eu comentei inicialmente, né, como a gente tem planos diferentes, de diferentes volumes de limites, então a gente atende a diferentes públicos, então há perfis variados de clientes que aderem, né, ao Zenfísio. O que a gente percebe é o impacto disso no dia a dia, né? A evolução desses profissionais que contam com o auxílio de uma ferramenta, que tem as informações organizadas. Então, nesse contexto, trazendo um pouco, por exemplo, a gente costuma sempre trazer relatos de clientes nas nossas redes sociais, no nosso blog. A gente traz depoimentos, relatos, cases de clientes, diferentes tipos de clientes, né? Que contam um pouco sobre como era e como ficou, né, após o uso do Zenfísio, quanto isso facilitou, quanto isso automatizou. Então, por exemplo, mês que vem a Zenfísio vai fazer 9 anos, né, no mercado, e ao longo desses anos a gente tem por hábito trazer esses relatos dos clientes para que outros profissionais possam, muitas vezes, se identificar, né, com a realidade daquele cliente e se inspirar para também dar um passo a mais ali na gestão do negócio, né, avançar, aderir, fazer mudanças, enfim. Então, até, inclusive, eu convido a quem está aqui acompanhando esse conteúdo a conferir no nosso Instagram, a gente tem muitos depoimentos de clientes, no nosso blog Sou Físio, a gente tem muitos conteúdos, muitos artigos, e em muitos deles a gente traz esses depoimentos que mostram diferentes realidades e também mostram essa diferença de profissionais que antes não utilizavam e passaram a utilizar, de realidades em que desde o início utilizaram, ou o que acontece muito é de começaram com o sistema de uma forma e aos poucos foram ampliando, né, que é uma ótima forma também de ir avançando ali dentro do sistema.
Então, nas nossas redes sociais, no nosso blog, a gente tem bastante conteúdos com depoimentos, com relatos dos nossos clientes que tiveram essa experiência, essa mudança na carreira deles. E é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica com essa incerteza de tentar entender se de fato aquilo é pra gente. Quando a gente ouve outras experiências, a gente confia mais nesse processo, né? Inclusive, como a gente já mencionou aqui na tela durante todo esse episódio, vai estar aparecendo o QR Code para você ler lá, apontar a câmera do seu celular e conhecer melhor sobre todos os benefícios, além do que a gente já está citando aqui dos sistemas Enfísio. E aí, queria conversar com você agora sobre, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam se de fato é o momento deles entrarem em um sistema de gestão. É claro que a gente já deixou aqui várias informações importantes, né? Sinais de que talvez o seu negócio precise de um sistema de gestão. Mas eu queria que você me contasse pra gente um pouco melhor sobre o que esses profissionais eles precisam considerar para tomar essa decisão. Para sair, talvez, de um papel, de uma planilha, que a gente vem falando aí ao longo do episódio, para migrar para um sistema que realmente vá facilitar e otimizar essa rotina. Assim, um ponto muito importante, digamos que um pré-requisito para que o cliente inicie é estar ciente ali dessa dedicação de tempo que vai ser necessária. Porque, como a gente já comentou, né, é necessário escolher a ferramenta certa, mas também que o profissional dedique um tempo para estar iniciando. Então, assim, primeiro, identificar os problemas. Tem algum problema, alguma questão que você precisa resolver na sua rotina, que não está da melhor forma, que está causando ali alguma questão no controle financeiro, na relação com os pacientes? Se existe, uma ferramenta pode auxiliar a resolver. Você está tendo dificuldades em passar ali por uma fiscalização, é difícil localizar as informações, ou é difícil localizar as informações até para dar andamento no próximo atendimento? Então, isso também pode ser um motivo para você estar migrando para um sistema. E fazendo um gancho ali com o teste que você acabou de comentar também, Natália, a gente oferece o teste justamente para que o cliente possa avaliar se a gente vai oferecer o que ele precisa, né? Então, nesse período, ele consegue usar os recursos, conferir como eles funcionam, para já entender se vai atender aquela realidade. E aí, o profissional muitas vezes fica inseguro em mexer ali no sistema, não sabe por onde começar, não sabe qual recurso ia se adequar ao que ele precisa na rotina. Por isso que tanto durante o teste, né, quanto após a assinatura, a gente vai ter esse auxílio. Então, a partir do momento que a pessoa vai fazer o cadastro, ela também tem uma equipe consultiva ali à disposição para auxiliar. Já pode tirar dúvidas, já pode entender, já pode combinar uma demonstração, para antes de tomar essa decisão, já fazer essa análise se é isso que o negócio precisa, né? Se vai atender, vai resolver os problemas que o profissional, a clínica vem enfrentando. Excelente, Thaís. E sem dúvidas, né, algo assim que vem só para somar, né, para crescer, para potencializar os resultados da clínica. Indo de contraponto, Thaís, você acredita que uma pessoa que não se utiliza assim de um sistema de gestão, ela consegue crescer profissionalmente? Olha, eu acredito que sempre há exceções, né? Não que não possa crescer, mas eu acho que não ter esse controle acaba sendo um grande empecilho, né? Talvez dificultando esse crescimento, enfim, porque a gente vê no contexto de diversas profissões o quanto a tecnologia vem se tornando necessária, fica claro que na fisioterapia também não vai ser diferente, que o uso da tecnologia no dia a dia também vai ser necessário. Porque para que um negócio cresça, precisa haver uma boa gestão, precisam haver informações organizadas, especialmente quando a gente vai falar da parte financeira, né, de ter esse controle, de poder conferir como está a saúde financeira daquele negócio. Então, eu acho que é um grande impeditivo, assim, você não ter a gestão organizada em uma ferramenta, ter tudo que você precisa no dia a dia centralizado. Pode ser um grande impeditivo, sim, para que a clínica evolua e alcance o sucesso. Porque, como eu já comentei, né, várias vezes aqui no decorrer da nossa conversa, tudo isso, todos esses processos vão impactar na percepção que o cliente tem do negócio. Então, é ele que vai decidir se ele vai seguir com esse negócio ou não, é ele que vai
ser um promotor ou ser um diretor a partir dessas percepções, então isso também vai impactar diretamente na evolução desse negócio. Então, são diversos pontos que englobam o negócio, assim como outras áreas, né, que precisam desse apoio da tecnologia para conseguir evoluir, para conseguir se manter organizado, para conseguir ter acesso a dados, a informações que sustentem se uma ação que está sendo realizada está tendo resultado positivo, está tendo resultado negativo, para saber qual passo seguir a partir dali, né, a partir de relatórios, de informações, de dados que vão sustentar as ações. Então, eu acho que uma ferramenta que vai fazer gestão, vai fazer organização do negócio é essencial para que ela possa se desenvolver e possa crescer. É aquilo que a gente sempre ouve, né? Acompanhado ou junto com alguém ou com algo, a gente tem mais chances de alcançar lugares melhores, assim, resultados mais positivos. E fazendo aí uma visão geral do que você falou ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu acredito que o que a gente poderia deixar aqui para os nossos ouvintes, principalmente, é que isso vai partir muito de uma decisão dele de tentar construir esse negócio. Então, se você quer avançar os seus resultados, ter uma gestão, uma carreira mais, de fato, alinhada com o seu objetivo profissional, um sistema, sim, seria, de certa forma, indispensável, porque otimizaria muito esse trabalho, o seu tempo, enfim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, uma pergunta um tanto quanto polêmica, Thaís. Como que você vê essas clínicas futuramente? Não só as clínicas, né? Os estúdios, os consultórios, o profissional autônomo, que não utiliza um sistema de gestão em específico. Como que você visualiza o futuro? E aí eu pergunto isso, mas digo para que você traga também, talvez, as vivências que você já teve de resultados positivos dentro dos sistemas Enfisio com profissionais que se tornaram aí ou que estão construindo grandes negócios. Trazendo justamente essa base que a gente tem vinda dos relatos dos próprios clientes, é que antes do sistema e depois do sistema são realidades diferentes. Então, da diferença que o sistema faz na rotina. Então, eu acredito que talvez um negócio que não conte com o sistema até se sustente, mas o dia a dia com certeza vai ser bem mais difícil. Então, talvez o profissional vai estar gastando tempo com um monte de ações que não precisariam que ele estivesse dedicando aquele tempo. Então, ele vai acabar tornando o dia a dia dele, ou da equipe dele, enfim, mais difícil do que ele poderia ser. Então, talvez por essa resistência ou esse medo em fazer essa mudança, vai estar impedindo ele de ter essas facilidades no dia a dia. Não tem como afirmar, né, que não vai se manter no futuro, mas acredito que seja difícil que se mantenha, porque um paciente ele faz a comparação de um negócio e outro. Então, se outro negócio vai estar mais organizado, o atendimento é mais fluido, ele envia lembretes, disponibiliza de um aplicativo. Então, isso impacta na percepção que ele tem, como que ele vai comparar com um profissional que às vezes nem envia lembrete, ou ele vê ali anotando o agendamento no papel. Então, o próprio cliente vai fazer essa comparação e isso vai impactar na decisão dele de em qual negócio ele vai seguir. Né? Então, acredito que pode sustentar, né, com o tempo sem o sistema, mas eu penso que seja difícil. Porque hoje, por exemplo, como você vai fazer uma gestão financeira sem o sistema, é algo que se torna inviável. E quando você tem esse controle, ele automaticamente permite que você escale, que você cresça, ele te dá mais possibilidades, né? Então, eu acho que, assim, é essencial para que ocorra esse crescimento e muitas vezes para que se sustente, né, ou para que não regrida, que o profissional conte com o apoio da tecnologia. E sem contar que é algo muito atual também, né, Thaís? Né? O profissional, para ele continuar crescendo e alavancando, ele precisa estar acompanhando as mudanças do mercado. E hoje é indispensável, né, a gente aderir a essas ferramentas que vieram para somar a carreira do profissional. Então, como você bem disse, pode ser que ele chegue sim a conquistar, né? Porque sucesso também é muito particular e individual de cada um. Mas para ter resultados expressivos, muitas das vezes a gente precisa aderir a essas atualizações que vêm junto com o mercado de trabalho, né?
E por falar em atualização, Thaís, quando o Cleidson veio aqui, ele foi muito resistente em compartilhar conosco. E eu vou te fazer a mesma pergunta, eu espero que você seja muito boazinha dessa vez. Eu gostaria que você contasse pra gente, né, alguma novidade, alguma atualização, algum projeto novo do Sistemas em Físio. O que as pessoas que estão nos acompanhando podem estar esperando aí para os próximos meses, talvez, de novidade? Tá, eu vou trazer assim um breve resuminho do que pode vir nos próximos meses, né? Uma coisa que os nossos clientes já estão esperando, né, que nos pedem, enfim, é a possibilidade de a gente estar enviando os lembretes de atendimento através da API oficial do WhatsApp. Então, a gente vai ter melhorias nesse sentido relacionado aos lembretes de atendimento. Essa Já é uma quero. novidade que os nossos clientes já solicitavam. Então, para tornar esse processo de lembretes mais manual, com canais verificados, enfim, a gente pretende trazer uma melhoria nesse sentido. E também, em breve, né, vou falar mais de forma resumida, a gente vai ter algumas novidades relacionadas à assinatura eletrônica e também alguns recursos associados à inteligência artificial, mas eu só vou falar de forma resumida. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que assim que tiver os lançamentos, a gente vai fazer a divulgação dos nossos clientes, para novos clientes, enfim. Mas vem sim novidades em breve. Eu já gostei. E eu ia perguntar da inteligência artificial, ela já me cortou aqui, isso vai ser novidade para o futuro. Porque, de fato, né, é um anseio que a gente tem para saber como que sistemas assim utilizarão, como que a gente vai, na verdade, utilizar essas ferramentas ao nosso favor, né? Muito, que bom, que episódio rico, cheio de conhecimento. Eu falei mais cedo com algumas colegas que eu estava muito empolgada porque a gente ia falar sobre algo que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende fora da faculdade se a gente não for buscar, que é, de fato, sobre gestão, sobre otimização de resultado, sobre o que a gente pode fazer para alavancar o nosso negócio, que o que a gente já falou anteriormente, né, é o mínimo a gente já sabe, a gente já aprendeu, mas cabe a nós buscarmos aí cada dia mais atualizações, né? Enfim. E eu quero que você, Thaís, deixe aqui pra gente como que a gente pode achar Sistemas em Físio. Você comentou aí sobre as redes sociais. Os Sistemas em Físio tem um ótimo suporte, né? A gente já teve alguns episódios aqui com o Cleidson. Inclusive, convido você que tá nos ouvindo, né, a assistir esses outros episódios, porque a gente falou de negócios, de empreendedorismo, de gestão e também, claro, de otimização de resultados com os Sistemas em Físio. Mas é uma visão de profissionais que estão além da fisioterapia, que vão agregar cada vez mais aí também na nossa profissão. Mas como que a gente encontra Sistemas em Físio? O que eu faço para assinar Sistemas em Físio e acompanhar aí todas essas novidades que você citou? Então, a gente tem o nosso site, né, www.siemfisio.com. Ali a gente tem o acesso ao nosso cadastro de teste, a gente tem um resumo ali das funcionalidades que estão disponíveis no sistema, tem também o acesso já aos nossos canais de atendimento, então ali no nosso site é possível conferir todas as informações. A gente oferece teste gratuito por 14 dias, mas como você comentou, né, aqui no Fisiopod a gente tem o nosso QR Code especial que já vem com aplicado, né, então também dá para já aproveitar o desconto, também realizar esse teste. E o importante, assim, o que a gente indica é que seja feito esse teste, seja conferido os recursos que estão disponíveis e também que seja aproveitado a nossa equipe de atendimento, que também está disponível ali durante o teste, para tirar todas as dúvidas, né, para conhecer e entender melhor como funciona. Ali vai ter todo o suporte da nossa equipe para estar realizando esse teste, avaliando os recursos que estão disponíveis, para realmente escolher uma ferramenta que faça sentido, né, para o negócio da clínica ou do profissional e que funcione bem no dia a dia. Então, é essencial essa análise, né, conhecer, avaliar e entender se realmente é isso que esse negócio precisa. Perfeito. E aqui a gente tem um hábito de sempre ter o nosso convidado deixando um recado aí para os nossos ouvintes. Então, queria que você deixasse um recado, né, que vai além, talvez, um pouco dos Sistemas em Físio, mas como que o fisioterapeuta, ele pode, de fato, você como
experiente aí nessa parte de negócios e marketing, como ele pode usar isso ao favor dele, como que ele pode alcançar ali o lugar que ele tanto deseja. Eu acho que tanto englobando o que a gente conversou isso, o assunto que a gente abordou hoje, tanto quanto outras áreas, né, da carreira profissional, é importante que o profissional, né, consiga tomar as decisões certas e esteja disposto a se dedicar para alcançar os resultados que ele precisa. Então, eu acredito que seja no ponto que a gente comentou aqui da decisão de aderir a um sistema, ou seja em outros pontos da carreira, vai ser essencial que haja dedicação e o foco desse profissional em atingir aquele resultado que ele está buscando. Eu acho que muitas coisas necessitam que o profissional saia da zona de conforto, né, e se desafie a assumir novas responsabilidades, novos desafios realmente, para que haja alguma mudança e para que hajam resultados diferentes do que já vem sendo obtidos. Então, é essencial que o profissional esteja disposto a se dedicar, a se desafiar, a tomar decisões para conseguir trazer cada vez mais resultados aí na carreira profissional, para que o seu negócio possa evoluir, para que consiga atingir o sucesso, enfim. E nesse contexto, eu acredito que o profissional precise ver a tecnologia como uma aliada, né? Uma aliada para um facilitador para alcançar os resultados que se almejam, que se sonham. Muito que bom, ótimo recado aí para você que está nos acompanhando. Thaís, quero te agradecer muito por essa conexão aí de longe aqui com a gente. Te agradecer pela disponibilidade e agradecer a toda a equipe Zenfísio, que inclusive mandou brindezinhos pra gente. Olha isso aqui, um mineiro ama um café e olha o que o Sistema Zenfísio mandou pra gente. E por todo o carinho com o Fisiopod, os nossos ouvintes, eu tenho certeza que a gente está levando uma empresa de muita responsabilidade, que a gente está associando o nosso nome a algo que, de fato, vem com o objetivo de favorecer os nossos colegas de profissão. Então, a gente te agradece em nome também da equipe do Fisiopod pela disponibilidade e a gente espera um dia tomar um cafezinho com você aqui em Minas e com toda a equipe Zenfísio. Ai, gostaria mesmo de conhecer Minas, estar aí com vocês, mas eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho das minhas percepções, né, que são baseadas ali no nosso contato direto com o suporte, né, com os clientes, e agradecer também pela parceria, né, porque uma coisa que a Zenfísio busca e que é algo que a gente compartilha é de estar trazendo mais informações para que os profissionais possam crescer, possam evoluir, não só tecnicamente, mas também na parte de gestão, na parte de marketing, em outros pontos que são essenciais para que a carreira dos profissionais e as clínicas possam se desenvolver e que para que seja possível, né, alcançar o sucesso, os sonhos, enfim, os objetivos. A gente que agradece e você que nos acompanhou até aqui, também agradecemos sua companhia nela. Sim, foi um episódio muito rico, né? Que trouxe várias informações. E é muito legal porque toda vez que a gente conversa com algum representante do Sistema Zenfísio, sempre tem uma novidade, sempre tem algo de novo, né? Para as pessoas poderem conhecer. Então, eu tô, assim, encantada com tudo que a gente vivenciou aqui. E com certeza, tenho absoluta certeza que vocês também puderam aprender bastante aqui hoje. E para além disso, né? Mais do que aprender, colocar em prática. Lembrado que a nossa convidada falou lá no início, o primeiro passo depende de você estar disposto a mudar e transformar a sua carreira e alcançar exatamente o lugar que você deseja e que você quer enquanto fisioterapeuta. Aqui a gente fala sobre valorização, mas a valorização começará sempre por você, profissional, colega aí de profissão da fisioterapia que deseja alcançar o sucesso. Então, te agradeço. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais que estarão aqui na descrição. Lá no nosso Instagram a gente conta todos os bastidores do que acontece aqui no Fisiopod e já ativa o sininho para você acompanhar todos os episódios que estarão disponíveis. Thaís, quero que você levante sua caneca daí, sua xícara, para combinar com a gente, porque todos nós estamos de Sistemas Zenfísio. Não é sorte, é trabalho, é dedicação e propósito. E é isso que a gente espera para você, colega fisioterapeuta. A gente se despede por aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau.